boa noite. Eu vou explicar o plano de aula didática da história. Esse plano de aula é para o segundo ano do ensino médio. O objetivo aqui geral é refletir sobre a imigração e migrar, como o próprio conceito da civilização estrangeira que aqui chegou. Os objetivos específicos aqui é compreender e refletir sobre as diferentes culturas estrangeiras e seus limites dentro da historiografia. Na aula 1, a aula 1 foi preparada da seguinte forma: perceber aspectos sociais, políticos, econômicos e cultura dos imigrantes. Identificar manifestações dos imigrantes estrangeiros e portugueses e seus descendentes aqui no Brasil. Na aula 2, reconhecer o povoamento das famílias, distribuição dos trabalhadores no trabalho. E discutir com os alunos sobre a migração dentro do Brasil. No conteúdo programático, conceitos e reflexões, conceito de imigração e migração. A metodologia usada aqui nas aulas são aulas expositivas e dialogadas, análises e fontes históricas, textos, imagens, letras de música, filme, atividades e apresentações, atividade de leitura e interpretação de texto. Já na avaliação, avaliações individuais, verificar os conteúdos trabalhados, os trabalhos, seminários, avaliação no caderno, se assim o professor preferir. Organização e realização das tarefas propostas. Na avaliação 1, produção textual individual. Na avaliação 2, média dos trabalhos em grupo. Na avaliação 3, avaliação trimestral individual. Referências e fontes é o Museu da Imigração, Histórico da Imigração no Brasil. E como vamos dar essa aula? Vamos perguntar para os alunos e pedir para eles pesquisarem sobre imigrar, migrar e imigrar, distribuindo os três conceitos. Nas atividades, muitos portugueses imigraram de Portugal para o Brasil entre o século XVIII e XIX. Os imigrantes portugueses se espalharam por todo o Brasil, mas a maior parte de concentração ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vamos perguntar para os alunos qual a diferença entre migrar, emigrar e imigração. Podemos dividir os alunos em dupla ou tripla. Selecionar os textos que vamos trabalhar esse assunto. Mostrar uma fonte da época, um objeto, no caso aqui foi o rádio. Os alunos devem ler, pesquisar os textos, anotar no caderno sobre as diferenças entre os três. Também pedi para os alunos pesquisar com os mais velhos da família, que vieram de outro estado e talvez de outro país, para eles terem uma ideia. As duplas podem apresentar na lousa, na cartolina, ou se a escola tiver o data show, pode apresentar com slides. Cada texto pode ser acompanhado por imagens, desenhos, fotos, que exemplificam o conceito do trabalho. Os alunos podem usar mapas, podemos identificar uma fonte para os alunos realizar os trabalhos. Fazer duas atividades dissertativas para eles, escreverem sobre o assunto de acordo com o aprendizado. As fontes vão estar no vídeo. Trabalho com textos publicados pelo IBGE, indicar um livro. Os alunos podem estar utilizando computadores, livros, revistas, o que eles quiserem. A trajetória do rádio teria começado oficialmente em 1896, pelo inventor italiano Guglielmo Marconi. Há quem diga também que foi influenciado pelo cientista tcheco Nikola Tesla. No Brasil também houve experimentos, na mesma época, em 1900, com o padre gaúcho Landel de Moura, que teria feito a primeira transmissão na Avenida Paulista, em São Paulo. Porém, o rádio chegou de forma efetiva no Brasil na comemoração do bicentenário da independência, em 7 de setembro de 1922, um discurso do presidente Epitácio Pessoa no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, onde se ouvia fragmentos dele comemorando esse acontecimento do bicentenário da independência ao som da ópera O Guarani. Logo depois, no ano seguinte, em 1923, surgiu a primeira rádio no Brasil, fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto, e que passava na sua programação temas ligados à história, à música, à ciência, mas ainda era uma coisa um pouco elitizada o rádio naquele tempo.
Somente a partir do início da década de 30, com a popularização dos aparelhos, com a venda dos aparelhos, que o rádio foi se tornando aos poucos algo popular. Começou a se passar músicas, começou a se passar programas de humor, bandas inteiras começaram a surgir lá, surgiu o Carmen Miranda nesse contexto. E a partir da década de 40, na época do governo Vargas, surgiu também, o rádio começou a ser um importante veículo de informação, de propaganda, surgiu o Repórter ESSO, a Voz do Brasil, e o rádio foi essa época do auge do período de ouro do rádio. Isso durou até a década de 1950, quando chegou a televisão no Brasil. E o rádio começou a entrar, aos poucos, perder a sua influência com a popularização da televisão, com a criação da TV Tupi. E o rádio acabou mudando um pouco a sua abordagem, surgindo mais um panorama de notícias, como por exemplo começou em 54 com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, e depois mais uma população também voltada para a música, com o surgimento da FM. Esse campo mais de entretenimento, de outras áreas, acabou se passando pela televisão. Para a apresentação da terceira aula, eu quero explicar um pouco sobre o que a gente passaria para os alunos, que no caso seria a contextualização do rádio, explicando sobre a maneira técnica que ele chegou no Brasil, e desenvolveria com eles os debates sobre os rádios no mundo atual e a influência que o rádio tem nas camadas populares de hoje em dia e também no passado. E para dever de casa seria, no caso, um relato sobre familiares que tiveram contato mais com o rádio e com as rádios mais antigas, e proporcionar também o desenvolvimento de diálogos dentro da sala, desenvolvendo debates com esses relatos de familiares. Para a terceira aula, a gente usaria o meio de rádio como movimento da massa popular, que foi um grande influenciador político, mais ou menos na época do Getúlio Vargas, e isso seria um grande fato que eu traria para a sala e desenvolveria também uma avaliação, desenvolvendo debates sobre o meio avaliativo.